Olá, meu querido irmão, nesse momento nós vamos falar sobre a verdadeira igreja. Você sabe qual é a verdadeira igreja? Você tem base bíblica para defender esta igreja? Eu vejo muita gente nesse tempo que a gente está vivendo, tempo do fim, é a última grande batalha no universo, está acontecendo aqui na Terra. E eu vejo que a estratégia de Satanás não é só trazer enganos, mas ele quer tirar o foco da igreja de Deus, ele quer desorganizar o povo de Deus, ele quer que as pessoas não entendam o que significa igreja, o que significa povo de Deus. Por isso que eu vi a necessidade de estar fazendo esse vídeo, para explicar para você o que é a igreja de Deus no tempo do fim. Muita gente tem apresentado para mim dúvida a respeito desse assunto, né? Porque aqui nas minhas lives, aqui no meu Facebook, eu venho comentando algumas coisas ruins sobre a igreja adventista. E muitas pessoas me questionam assim: poxa, você vai dentro da igreja, fala mal dessa igreja, e para que você faz isso? Para que você vai lá se você não concorda, né? Então a gente precisa entender bem esse assunto, porque quando tem dúvida existe pecado, e a gente não pode ter pecado, né? Ontem nós vimos no vídeo que eu falei sobre salvação que nós devemos, embora tenhamos o pecado, nós devemos vencer o pecado, ter domínio sobre o pecado, né? E além de tratar sobre a vida da igreja, nós vamos tratar sobre outros assuntos importantes que têm a ver com esse tema da verdadeira igreja, mas que não é esse assunto, mas tem a ver, porque são assuntos que confundem a mente das pessoas sobre a verdadeira igreja, né? Então a gente vai falar sobre outros pontos importantes também que nos ajudam a compreender esse assunto da verdadeira igreja. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, o verso 15. Aqui nós temos a última carta de João, que foi dada para ele, a respeito do último momento da igreja de Deus na terra. João recebendo orientações sobre o tempo do fim, como que estaria a igreja de Deus. Então ele faz uma menção sobre a situação do povo de Deus no tempo do fim. Ele não cita o nome dessa igreja, mas aqui ele coloca essa igreja como sendo Laodiceia, que era uma igreja nos dias que existia nos dias dele, mas ele traz uma explanação do que Laodiceia vivia, de algumas características lá de Laodiceia que também serviria para o tempo do fim, né? Então tem duas aplicações aqui. Tem uma aplicação primária lá para o tempo dele e uma aplicação secundária para os dias que a gente está vivendo. Então vamos ler, porque vai nos ajudar a compreender sobre a verdadeira igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz. Sim, tu és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, presta atenção, ao vencedor dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas coisas interessantes aqui nesses versos que a gente leu. A igreja de Deus, o povo de Deus no tempo do fim, eles se sentiriam ricos, eles achariam que tinham mais conhecimento teológico, mais espiritualidade, mais riqueza física, mental, espiritual, em todos os sentidos. Realmente, a última igreja, ela cumpre esses requisitos porque nós temos mais estudo teológico, porque nós já temos um estudo que vem se acumulando, em séculos aí, desde a época de Jesus, esse estudo está sendo acumulado. A própria Bíblia, por exemplo, antigamente só tinha o Antigo Testamento, o conhecimento era limitado de Deus, mas aí vem o Novo Testamento.
Então o povo do Novo Testamento já tem 2 testamentos, e agora nós temos, o povo de Deus tem Ellen White, tem as coisas que estão acontecendo, a tecnologia. Hoje a gente pode fazer uma live dessa e pregar para várias pessoas, né? Minha mãe, por exemplo, está assistindo lá de Londres. Olha só, isso era algo impossível no dia de Jesus. Então é uma igreja que ela se sente rica porque ela realmente tem mais coisas, características que a igreja no passado não tinha. A igreja do passado não tinha tecnologia, não tinha os recursos que a gente tem. Eu fico impressionado aqui em Brasília, quando eu venho em Brasília, com a riqueza que tem aqui em Brasília, né? As pessoas são ricas. O grande problema do mundo hoje é a riqueza. E Jesus, ele advertiu com relação a isso. Ele falou: o problema é que quanto mais rica a pessoa é, mais difícil ela é deixar essas coisas para ir para o céu. Porque ela já tem aqui tudo que ela precisa. Ela tem banho quente, riqueza, conforto, paz, segurança, né? Entre aspas. Porque é só quando a pessoa que mora no condomínio fechado, uma pessoa que está totalmente achando que está totalmente blindada, e ali entram uns bandidos e tal, mata um, mata outro, rouba, aí que eles veem, percebem que são pobres, são cegos, são miseráveis, né? Infelizmente, alguns só descobrem isso diante de uma arma, diante de uma situação de risco. Mas nós estamos aqui para fazer você perceber a sua nudez, a sua pobreza antes. Esse é o nosso objetivo. Porque aqui, Jesus fala assim, apesar dessa igreja, desse povo dele, estar sendo enganado por Satanás na sua maioria, apesar dele ser considerado morno por Deus, ele é pior do que o povo lá de fora. Vocês entendem quando eu falo que a igreja adventista está pior do que as outras igrejas, pior do que o mundo? Não é eu que estou falando isso, é o próprio Deus. Porque Deus, ele ama e ele disciplina aqueles que ele ama. Está escrito aqui. Então, quando o Pablo fala assim, olha, a igreja adventista está pior do que o mundo. Você encontra mais amor, mais paz, mais bondade. Você encontra mais harmonia, mais unidade numa boate do que na própria igreja. Isso não sou eu que estou falando. Para quem está me criticando e dizendo, você fala que o mundo é melhor, não. Eu não estou falando que o mundo é melhor. Eu estou falando que no momento atual, que infelizmente a gente está passando por essa cegueira espiritual, né, que está incorporada na nossa igreja, nós somos repreendidos por Deus. Ele nos diz que o mundo lá estaria melhor. Não é eu que estou afirmando isso, é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? E aí muitos dos nossos irmãos acabam errando, como eu errei, sai da igreja, porque acha então que lá se lá está melhor, então vamos viver lá. Então não consegue voltar para a igreja, porque quando volta vê a hipocrisia, consegue perceber algo que as pessoas que estão lá há muito tempo não conseguem perceber, né? Então infelizmente acontece isso. As coisas lá no mundo elas estão melhores não porque é melhor, é porque a igreja de Deus que tinha tudo para ser mais, ela é menos do que o mundo. O mundo é frio, né? Por que é menos que o mundo? Porque pelo menos quando você vai numa boate, você fica com a pulga atrás na orelha. Tá tudo muito bom aqui, mas eu sei que eu estou no lixão, eu sei que eu estou num lugar que não presta. Então você percebe, você está todo momento ali tendo aquele prazer, aquela situação toda, mas você já sabe lá dentro que tem o vazio, que é o impreenchível. Então você está ali tentando se enganar, de repente você percebe que está errado. Pelo menos lá você percebe, na igreja não, as pessoas estão naquele vazio mesmo, a mesma coisa, sendo enganado, né? Comendo porcaria também, fazendo as coisas erradas, mas elas não conseguem enxergar isso, porque elas são mornas, né? Diz uma história de que teve uma experiência, eu não sei se a história é verídica, tá? E nem vou fazer para provar, mas como é uma história legal para a gente entender, eu vou citar aqui o exemplo. O cidadão pegou um sapo e jogou num caldeirão de água fervendo. Esse sapo, diz a história, que ele pulou de repente e não ficou ali dentro. Ele pulou daquele caldeirão de água fervendo. De alguma maneira ele conseguiu escapar. Mas aí ele fez uma segunda experiência. Ele pegou aquele sapo, colocou numa água ambiente e ele colocou um foguinho bem baixinho e esse fogo foi aos poucos aumentando a temperatura da água. E ele percebeu o quê? Que o sapo foi gostando daquilo, ele foi relaxando, ficando ali dentro de boa e tal. Cada vez ele relaxava mais, até chegar um ponto que ele morreu, né? Chegou uma certa temperatura que o sapo morreu. Ele não percebeu a morte, ele não percebeu que estava morrendo. Então, muitas vezes, uma situação de conforto na sua vida espiritual, ela é pior do que uma situação desesperadora no mundo. Por isso que eu, Pablo Ferrari, no meio das políticas aqui no Brasil, eu falei cheguei a comentar que o PT era menos pior do que o Bolsonaro, né?
Porque o Bolsonaro ele dá uma sensação de paz e segurança que a Bíblia diz que ia ter no tempo do fim. Diz que os cristãos iam tomar a política, iam fazer parceria com a política, né? O Estado e a igreja, como teve lá nos dias de Roma. Então essa falsa segurança cegou a igreja de Deus. O povo de Deus, enquanto estava sendo perseguido, crescia. Então as dificuldades, as limitações aqui nessa terra, como nós somos pecado, como a gente gosta de pecado, isso nos ajuda. Porque aí a gente fica percebendo mais as coisas, quando a gente sofre, quando a gente está sozinho, quando a gente está longe da cidade, não tem o conforto. E a igreja de Deus, enquanto foi perseguida por Roma, tinha aquele desespero, aquela situação toda, tinha menos pecado, né? Porque a pessoa está ali o tempo todo apreensiva, está ali lendo a Bíblia porque ela está querendo se salvar, porque ela está vendo que ela pode morrer a qualquer momento. Então ela está ali numa situação que ela está ligada. Ela está igual aquele sapo que caiu no caldeirão fervendo, ele quer sair de todo jeito, entendeu? Então essa foi a situação da igreja lá quando foi perseguido por Roma. Aí teve a união do Estado, né? Constantino vai lá, se batiza, fala, não, agora eu sou cristão, vamos unir os cristãos, vamos ajudar todo mundo. Claro que foi mentira para continuar dominando o mundo, mas as pessoas não entenderam isso. E como hoje as pessoas não entendem que Trump, Bolsonaro e outras pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, estão lá na política, né? Um lugar de extrema corrupção, não tem como conciliar. Aquilo ali é onde o Satanás domina, é na política, gente. Quando a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo, o que a Bíblia está dizendo? Ele é o líder da política, é simples assim. Então não tem como você conciliar. Jesus nunca foi lá em nenhum partido político, nenhum rei, vou fazer uma parceria aqui e tal. Então essas pessoas da nossa igreja, elas estão sendo enganadas também nessa parte. Por isso que já é um assunto aí que eu estou comentando, que não tem a ver diretamente com essa questão de qual é a verdadeira igreja, mas mostra por que a nossa igreja está desviando. Porque, por exemplo, o principal ajudante lá do Trump, quem que é? Era um que concorria com ele. É o Ben Carson, tem um filme dele em Hollywood. Só que o Ben Carson é adventista sétimo dia. O que esse camarada adventista sétimo dia está fazendo lá? E o que a nossa igreja ainda não excluiu esse camarada, se tem uma clara explicação dos livros de Ellen White e na Bíblia que a gente não deve fazer parte da política. Aí eu fico mais ainda preocupado porque tem teólogos, né? Por exemplo, pastor Tim, Alberto Tim. Poxa, um homem culto, um homem que sabe, porque ele sabe disso, né? A gente já conversou, ele foi meu professor de teologia, então a gente já conversou assim pessoalmente há muito tempo. Então ele sabe que isso está errado, mas por que ele não chega lá e fala, olha, acorda, está errado. Poxa, bastava um homem desse levantar, um líder desse, porque ele falou para mim que quando ele tivesse influência, né? Porque tipo assim, ele falou, ó, hoje você é um comportor, você é um estudante de teologia, espera você ser pastor de uma igreja, espera você crescer na organização e aí você vai mudando aos poucos o que você puder. Poxa, pastor Tinho, um recadinho para você. Você hoje é diretor do Centro White no mundo. E será que ainda você não tem influência para fazer nada? Será que você não pode fazer uma cartinha, mandar para todas as igrejas e falar, olha, não entra na política, não faça votação? Será que você não pode fazer uma cartinha dizendo assim, olha, lá nos dias de Ellen White, né, você que conhece mais, você é uma autoridade do espírito de profecia no Brasil e no mundo, hoje, né, a igreja te reconhece dessa forma, porque colocou você lá? Então, será que você não pode explicar para a igreja que está errado comer carne, fazer uma cartinha, mandar para todas as igrejas, olha, nos dias de Ellen White ela já pregava no estudo bíblico, né? Aí você coloca citações lá de Ellen White, no estudo bíblico ela falava que não podia já comer carne, nas grandes reuniões de evangelismo, ela já deixava claro para o povo, não pode chá, café e carne, não é só carne de porco, é todo tipo de carne. Agora, se ela e Tiago White pregavam dessa forma, né? Por que nós pregamos diferente hoje? Por que não consta no manual da igreja? Por que não consta nas nossas crenças fundamentais essa alimentação vegetariana? Você está entendendo? Por que não consta na nossa regra como povo, como igreja, que não pode jogar futebol, esporte competitivo? Por que não consta que não pode ver novela, filmes? Por que não consta mais claramente a respeito do rock, do jazz, do blues que está entrando na igreja? Então, essas coisas que eu não entendo assim, mas lendo a Bíblia a gente consegue entender um pouco. A gente vê que realmente o povo de Deus estaria cego. Quando eu falo povo de Deus, né, e faço algumas perguntas como essa que eu fiz para o pastor Tim, vou nas igrejas, luto, algumas pessoas que já desistiram dessa luta, que estão no campo lá, vivendo a mensagem, né, acham que estão vivendo 100% a mensagem,
Eles saíram dessa guerra, eles acham que eu estou errado de ir na igreja, de filmar, de fazer as coisas, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Esse é o foco do meu vídeo, para essas pessoas, para essas dúvidas. Então, estou explicando a verdadeira igreja para essa questão principalmente. Lutar ou não lutar? Se essa organização adventista já era, ela está morna, ela não está nem fria nem quente, ela está morna, por que eu continuo indo lá fazendo vídeo, querendo provar, querendo fazer live, falar, explicar para as pessoas? Por que eu não fico lá na boa, no cantinho, não monto uma outra igreja, igual muitas pessoas colocam aí, né? Então o objetivo desse vídeo é responder isso principalmente, tá? A verdadeira igreja é o título, é o assunto central, mas é para responder isso, para você tirar essa dúvida da sua vida para sempre. Porque tem inclusive uma profeta atualmente chamada Deise Calante que está dizendo isso para as pessoas, que o Pablo Ferrari está errado, e outros que lutam na igreja para mudar a igreja, que não adianta mais, que a igreja já era, que nós temos que ir para o campo. Então a gente tem que entender bem o que é a igreja e o que fazer nesse momento difícil. Tá? Bom, aqui foi dito que realmente ela está pobre, que ela está seca, ela é nua. Só que olha só o detalhe interessante, né? Vamos ler para a gente entender o que Deus quer que a gente faça. Não vamos seguir profetas, homens, não. Vamos seguir o profeta maior, que nós temos a base. Nós temos a Bíblia, né? Vou explicar de novo essa parte. Ó. Antigo Testamento é a base para o Novo Testamento. Jesus, uma autoridade que já teve na Terra, no universo, ele se submeteu ao Antigo Testamento. Ele falou assim, ó, olhais as Escrituras, o que dizer as Escrituras? Está falando do Antigo Testamento. Então Jesus se submete, o maior, ele não era profeta, ele era o próprio Deus que estava no homem, né? Estava no corpo humano. Então imagina, esse Deus se colocou num corpo humano e se submeteu ao Antigo Testamento. Ao pregar para as pessoas, ele falava, o que está escrito? O que está no Antigo Testamento, né? Então ele não tinha arrogância para proteger alguns profetas hoje contra o que está na base. Então vamos lá, base Antigo, Novo Testamento. Tá? Isso aqui vale mais que Deise Calante, vale mais que Ellen White até, né? E parece um pouco contraditório o que eu estou falando, que vale mais de Ellen White, se eu disse que Ellen White tem o mesmo poder de grau de inspiração. Como é que funciona isso? Tá vendo? É um outro assunto, já é o segundo assunto assim que eu estou focando para você entender esse assunto da verdadeira igreja, que é importante. Então, Antigo Testamento, qual que é mais importante em termos de valor de inspiração? Por exemplo, qual que é mais inspirado? Antigo, Novo Testamento ou Ellen White? Qual que é mais inspirado? Em termos assim, de valor da veracidade. Todos estão no mesmo nível. Então, nesse valor de veracidade, de inspiração, de ser palavra de Deus sendo revelada para um homem, tá tudo, Moisés, João Batista, tudo está no mesmo nível. Então, Ellen White está no mesmo nível de Moisés, não tem diferença nenhuma, tá tudo. Porque não é Moisés, não é Ellen White que a gente está colocando aqui, é palavra de Deus usando pessoas. Então, é Deus, é o próprio Deus que está lá no céu, fala assim, ó, manda lá Espírito Santo, fala lá para ele isso, para ele escrever isso. Então não tem como você dizer que um vale mais ou vale menos que o outro em grau de inspiração, porque é a mesma fonte, ok? Ok, explicado esse assunto, agora por que eu falei que vale mais o Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento foi dado primeiro. Então se aqui já está provado que é a palavra de Deus, as pessoas lá já viveram, já testemunharam eventos sobrenaturais, já aceitaram como povo, como tudo, se já foi comprovado, o próximo profeta que vai vir falando que é de Deus, eu não posso simplesmente aceitar ele. Aí chega um doido aí na sua terra e fala, não, eu estou aqui, estou pregando a verdade, você tem que me aceitar. Né? Jesus não vai voltar mais, ele desistiu, a terra não vai ser destruída, nós vamos viver aqui para sempre, igual os testemunhos de Jeová faz. Então se um profeta vem a uma igreja falando algo diferente que está no Antigo Testamento, falando que a terra vai ser aniquilada, que ela vai ser destruída, que o pecador vai ser... Então você não pode acreditar nesse falso profeta, entendeu? Nessa falsa igreja. Você tem que acreditar no Antigo Testamento. Aí vai para o Novo. Aí o Novo, como é que Paulo foi aceito? Ele falou, ó, olha o que está nas Escrituras. Foi lá nos Bereanos e explicou. Os Bereanos parecia algo novo. Né? O que Paulo, o que João explicava, parecia algo novo. Mas olha só o que João fala sobre esse respeito. 1 João, vai lá agora em 1 João para você ver. Muito importante essa parte desse estudo, viu? Para você entender isso. Muito, muito mesmo. Você precisa entender isso para você conseguir captar a mensagem hoje. Bom, primeira carta de João aqui, né? Porque tem João lá, e tem a primeira, segunda, terceira carta de João. Vamos aqui a primeira epístola de João. Primeira epístola de João diz assim, no verso 8 do capítulo 2, verso 8 de 1 João. Todavia vos escrevo mandamento, não, verso 7, aliás.
Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquele que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Está entendendo? O que aconteceu? Como eles mataram os profetas ali, né, menores porque eles deram menos revelação. Moisés deu 5 livros, aí vem um outro menor, nem escreve. Por exemplo, o profeta Natan nem escreveu. Então esses profetas menores, como Natan, que não escreveu, ou então aqui, por exemplo, Oséias e tal, né, Amós, esses profetas menores foram muito rejeitados, eles não foram aceitos. O povo de Deus só queria lá Moisés. Por quê? Por que eles queriam Moisés, igual hoje a igreja adventista não quer Ellen White, eles não seguem Ellen White 100%. Eles dizem que ele é a verdadeira profeta, mas não seguem. A mesma coisa lá no tempo que Jesus veio. Eles até diziam que Elias, que Isaías e tal era profeta de Deus, mas não reconheciam 100% que eles erraram de ter cerrado Isaías ao meio. Eles nem comentavam muito isso, porque eles não queriam problema, entendeu? Eles não queriam seguir 100%. Então eles seguiam um que era mais afastado, porque era mais fácil de enganar o povo. Moisés estava muito distante. Um profeta mais perto, ele estava vendo a realidade do povo, então ele olhava o que foi escrito no passado e ele era uma ponte com o que foi escrito no passado. Por exemplo, você pega aqui o profeta mais próximo aqui de Mateus, né? Você pega aqui, ó, Naum, você pega Abacuque, você pega esses profetas, por que eles foram todos rejeitados? Tem livrinhos pequenos, eu acredito que escreveram muito mais do que está aqui, mas por que tem livrinhos pequenos e eles foram rejeitados, cerrados ao meio, perseguidos? Porque é o seguinte, esses profetas está muito fácil de entender. Quando você lê eles, você vê que eles estão roubando no dízimo, como é que eles roubam, como é que eles fazem, o pobre, viúvas, você vê tudo, está claro ali. Mas quando você estuda Moisés, não está tão claro. Então, por isso que Ellen White, esses profetas menores, falam assim, nós somos uma luz menor que mostra a luz maior. Por que a luz maior? No sentido de ser a base, entendeu? Por isso é a mesma coisa de Ellen White. Ellen White fala assim, eu sou a luz menor que mostra a luz maior. Poxa, são vários profetas, já estão confirmados mundialmente, até quem é ateu acredita na Bíblia, porque os pergaminhos lá do Mar Morto comprovam a veracidade das profecias da Bíblia, de toda a história que ela conta. Então, até a arqueologia mostra a veracidade da Bíblia. Então, Ellen White fala, essa é uma luz maior. Por quê? Porque o povo tem maior aceitação. Então, o povo já aceitou isso aí. Não é porque é maior em grau de inspiração que vale mais ou menos que Ellen White, porque a fonte é a mesma. Ela tem mais aceitação, ela é maior em aceitação. Então vamos usar isso como regra de fé para mostrar aos outros que ainda não conhecem, que ainda não acreditam em mim. Paulo faz isso. Paulo vai lá nos Bereanos e fala assim, olha, eu sou uma luzinha menor, estou focando lá no Antigo Testamento, olha o que Moisés falou, olha o que o outro falou, Daniel, papapá, né? Então, eles sempre focavam o Antigo. Então tem a base, não é mais importante, porque é o mesmo Deus que está trazendo, mas é a base. Então vamos na base. Já que você entendeu agora isso, nós não vamos aceitar a profeta Deise Escalante, porque ela está fora da base, né? Porque ela fala que não tem que lutar mais, temos que ir lá, fugir para o meio do mato, ficar lá escondido, nem pode avisar onde a gente mora, não pode dar o endereço e tal. Gente, é um profeta medroso esse, é uma profeta, né? Ok, muito diferente de Ellen White, porque Ellen White ia lá, brigava, dava a cara a tapa, falava onde morava, todo mundo sabia, ela não tinha medo. Mas essa profeta tem medo, mas tudo bem. Vamos lá, não vamos falar demais da pessoa, né? Porque como ela está enganada, depois que ela descobrir, vai ser mais fácil se você tiver menos informação a respeito do pecado dela. Mas está atrapalhando muita gente, por isso que a gente está tocando aqui sobre esse assunto. Bom, então vamos ler o que a profeta... O que o profeta de Deus, né, a base falou, que é mais importante no sentido de ter mais veracidade, já foi confirmado. Vamos lá. Então vamos lá, ver a base dessa situação. Eu devo não lutar na igreja. Se a igreja está morna, está pior do que fria, está pior do que o mundo, se a igreja está pior do que um boate, por que o Pablo vai lá advertir essa igreja se eu acredito que a organização já é Babilônia, que a organização adventista? Por que eu acredito que ela já está tomada por Satanás que domina a igreja? Por que eu vou lá então lutar contra o capeta? Por quê? Né? Vamos ver. 17, vamos ler o verso 17, tá? Porque diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego, nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueças, e vestiduras brancas, a fim de que não vejas ser manifesta tua nudez, e colírio para ungir seus olhos, a fim de que vejas. Então, peraí. Então, Deus, o que Ele faz com essa igreja? Ele não rejeita essa igreja. Ele não rejeita essa organização. Por quê? Não é porque a organização não está corrompida. Por exemplo, vamos lá trazer para o tempo de Elias, porque hoje vai ser difícil você aceitar que a sua organização está corrompida. Vai ser difícil, né? Mas vamos lá no tempo de Elias. Era o povo de Deus ou não era? Estava corrompida a organização no tempo de Elias ou não estava? Jezabel, Acabe eram líderes. Os 400 profetas de Baal não eram iguais aos nossos 400 pastores hoje que dominam aqui no Brasil e no mundo? É a mesma coisa. Está entendendo? Era o povo de Deus. Era o povo de Deus, estava pior do que o mundo. Tanto é, o povo de Deus estava tão pior que o mundo que Deus permite que o Egito, que eles vão ser escravos no Egito. Deus permite que eles vão ser escravos na Babilônia. Então eles são pior que o mundo. Enquanto Deus defendeu outras nações, enquanto Deus poupou outras nações, Ele não poupa o seu povo. Pelo contrário, Ele vai lá, através dos seus profetas, manda o profeta ficar pelado 3 anos na porta de um povo que já estava corrompido, já estava sendo liderado totalmente pelo diabo, que já tinha entregue o povo de Deus na mão do Egito, achando que o Egito ia defender eles. Vários falsos profetas apareceram com essa desescalando, dizendo: não, paz e segurança, não vai acontecer nada, vamos fugir aqui e tal, não sei o que, não precisa guerrear, não precisa falar nada. Tentaram calar a boca de Ezequiel, de Isaías, tentaram calar a boca deles. Tentaram calar a boca desses profetas menores, serrar eles ao meio, partir a cabeça. Por quê? Porque esses homens falsos tiravam o foco. Eles traziam de que esse povo já estava corrompido, ou que tinha que fugir, ou então de que não adiantava fazer nada, ou que não precisava fazer nada, porque Deus ia os salvar. Falsas profecias, falsos profetas é o que nós temos mais hoje na igreja adventista, né? Falsos pastores, falsos líderes lideram a nossa igreja. Vou dizer uma coisa: hoje a nossa igreja se encontra numa situação muito, muito, muito pior do que nos dias de Acabe e Jezabel. Muito, muito, muito pior do que nos dias de Salomão, porque lá já dava para ver que estava errado. Hoje nós não conseguimos ver. As pessoas adventistas não conseguem ver, entender que elas estão no erro. E são muito mais pessoas sendo enganadas, né? A nossa nação de Israel se espalhou, o nosso povo cristão aumentou. Nós temos muito mais gente sendo enganada, muito mais gente se perdendo. Um potencial enorme sendo jogado no lixo. Jesus já poderia ter voltado desde os dias de Ellen White, mas até hoje, 100 anos depois de retarda. E a organização não reconhece que tem alguma coisa errada. 100 anos depois, a organização continua rejeitando a mensagem. Então, realmente, apesar disso, você vê aqui qual que é o conselho de Deus. Vai lá, meu povo, me defende, leva a mensagem. Como é que Deus vai aconselhar essa igreja? Como é que Deus vai aconselhar esse povo? Deus vai aconselhar através de mim, através de você, através da sua família, através do seu filho que vai chegar lá na escolinha lá e vai dar o testemunho, vai dar exemplo. Não estou dizendo que você tem que ter cargo, que você tem que estar na liderança, não estou dizendo isso, está errado também. Porque Elias não estava lá, igual o Daniel Leandro Dali e mais Ribeiro, dando a mãozinha lá para Acabe e Jezabel. Elias, João Batista, não estava lá no Sinédrio, lá nas igrejas. Olha, vamos pregar, fazer um evangelismo, vamos converter o povo, que bonito, vamos falar do amor de Jesus, não vamos falar mal da igreja, vamos falar bem, vamos falar bonito. Não, eles não fizeram isso. Nós devemos seguir, não é esses profetas atuais que estão dizendo paz e segurança, não, dá para apertar a mão do salafrário que está nos enganando. Não, eles não fizeram isso. João Batista tinha uma missão. João Batista, a missão dele, a missão de Isaías, era realmente escandalizar, era mostrar os erros, era escancarar, era falar raça de víboras, hipócritas, né? Como Jesus fez em Marcos 7, como está escrito: esse povo homem como os lados no seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas, são preceitos e mandamentos de homens, né? Então, os profetas de Deus eram para cumprir o que Jesus fez nos dias dele, por isso que ele foi crucificado. Então, nós também deveríamos ser hoje crucificados pela igreja. Jesus, todos abandonaram. Você entende por que a minha esposa está longe? Não é porque eu sou menos ou mais pecador, é porque eu estou num foco, que eu estou numa batalha muito grande. Então, não escandaliza com os berros da minha esposa aí que eu coloquei, porque isso é normal perto de uma pessoa que ainda não discerniu de que lado que o marido dela está. Eu estou numa guerra muito grande, eu estou aqui, ó. Poucas pessoas estão aqui na linha de batalha, na frente de batalha.
Desse lado tem uma multidão de pessoas do mundo e de Satanás e demônios contra. E aqui tem uma igreja morna que está sendo bombardeada. E tem ali um homem que está se colocando ali. Tem alguns outros que entram em contato comigo, que agora eu já estou conhecendo mais gente, né? À medida que você vai sendo fiel e vai continuando, você vai conhecendo outros, mas são pouquíssimos. A história se repete lá no dia de Noé, só Noé, a família dele, 8 pessoas. Talvez no mundo hoje tenham 10 Pablos aí pregando, mas ainda é muito pequeno esse movimento, né? Ainda é muito pequeno as pessoas que têm essa coragem de estar pregando, de estar divertindo, de dando a cara a tapa, ficar sem parente, sem esposa, sem filho, né? Passando necessidade, sendo preso, tudo isso eu passei. E não passei porque eu sou mais ou menos pecador que você, meu querido. Nós somos iguais, nós somos pecadores iguais, temos as mesmas necessidades, as mesmas limitações. Eu acho que eu sou pior do que Jonas, né? Jonas, Deus mandou ele lá, profeta medroso, foi lá, não queria pregar, depois o profeta que odeia, que quer que o povo todo morra mesmo. Talvez eu sou pior do que Jonas, muito mais medroso do que Jonas, talvez muito mais incapaz, talvez já fugi muito mais de ir pregar a Nínive, muito mais que Jonas. Mas toda vez que eu vou lá, né? Eu estive na igreja central, eu apanhei na igreja central. Vários homens me bateram ali na porta da igreja. Se você ver o vídeo, você vai ver os meus berros de angústia, de dor, de sofrimento. Ali eu me senti abandonado por Deus. Ali eu me senti assim, desamparado. Eu queria ter família, eu queria ter pessoas para estar ali me ajudando, para estar dizendo não faça e tal. Enquanto eu olhava, a única pessoa que eu vi esperança ali era o pastor da igreja, mas aquele pastor cruzou os braços e olhava para mim. E ele não ria, ele não chorava, não fazia nada, simplesmente ele não fazia nada. E eu me perguntei no meu íntimo, e aí vem o meu maior desespero: por que, Senhor, esse homem é pastor da tua igreja? Ah, meu querido, você tem sofrido, você tem achado que não tem ninguém do seu lado, está difícil, mas você continua perseverando. Por isso está difícil, porque você é o último profeta de Deus, você está profetizando na sua vida, na sua angústia, você está dizendo para o mundo que você não quer ser frio nem morno, você quer ser quente, você quer receber o Espírito Santo no tempo do fim, você está aceitando o último chamado de Deus, você está aceitando o último desafio, você quer ser parte dos 144 mil, você entendeu essa mensagem, você está vivendo um pouco dela, e cada dia que você entende, você pratica mais. Isso é algo maravilhoso, não desista. Todos os dias eu luto contra isso, tentando tirar da minha mente a vontade de desistir, porque a vontade humana é de fazer como Jonas, pegar um barquinho e fugir desta guerra a qual me encontro hoje. Mas aqui o verso 18 continua dizendo, capítulo 3 de Apocalipse, verso 18 diz assim: aconselhe-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo. Então Jesus está aconselhando através dos profetas dele, não de revelação só especial, recebi um sonho, uma visão, não, através de alguém que lê a Bíblia como Lucas e escreve coisas, ele fala coisas na internet, ele prega, ele vai lá filmar as coisas erradas, ele não aceita que a igreja dele esteja desse jeito, ele é como Elias, ele é como Isaías que fala: clama plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como uma trombeta, e não sei meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó os seus pecados. Enquanto o pastor Tim está quieto, enquanto o pastor Bulhão está enganando, enquanto o Ivan Saraiva está adulterando 2 anos, enquanto isso está acontecendo na igreja adventista, tem homens lutando, dando sangue, dando as suas vidas, perdendo famílias, né? Perdendo tudo por Cristo. Meu querido, verso 19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa e serei com ele. Jesus está à porta da igreja adventista. Esse é o povo profético, esse é o povo de Deus. Nós devemos lutar, nós não devemos deixar essa missão que foi dada por Deus está aqui no Apocalipse. A missão que toda a história da igreja conta isso, toda a história da igreja fala sobre esse movimento, sobre essa força, sobre esse poder de Deus que está ali atuando no povo de Deus. Embora a organização estivesse corrompida, ia ter um povo ali para dar oportunidade, porque Deus quer fazer através da sua igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que assente comigo no trono, né? Então tem pessoas que vão vencer, tem pessoas que vão entender. Por isso que o Pablo, mesmo sem querer, mesmo sem poder, mesmo limitado, ele continua pregando, ele continua indo, porque ele acredita que Deus está usando esse movimento para trazer pessoas que um dia, como o Pablo, vão se libertar. Porque eu também estava enganado como você, eu também acreditava numa falsa organização, defendia essa falsa igreja,
Porque a igreja de Deus hoje, através do estudo de hoje, você vai entender que igreja não é organização. Porque se igreja fosse organização, a nossa organização já seria Babilônia. Aí Ellen White diz, está aí errada, porque ela fala que a igreja adventista não é Babilônia. E se a nossa organização já está provada por A mais B, você pode ver na internet, você pode ver no testemunho, você pode ver nas pregações, você pode ver no manual da igreja, no escrito da igreja, na revista adventista, você pode ver erros que declaram para você e para mim e para o mundo que essa igreja é liderada por Babilônia, por Satanás já totalmente. Que essa igreja está pior do que no tempo de Elias. Mas lá no tempo de Elias o povo de Deus não era Babilônia. A igreja de Deus, o povo de Israel nunca foi Babilônia. O povo de Israel ele continua mesmo depois da cruz, mesmo depois da rejeição do povo como organização, como local, porque Paulo fala assim, o verdadeiro israelita é aquele que é de coração. Então quando Paulo fala isso, ele começa a mostrar para mim e para você quem é o verdadeiro povo de Deus, quem é a verdadeira igreja de Deus, que ali agora sendo chamado cristãos, não mais judeus. Mudou o título, mas ele fala judeu é aquele que é de coração. Então ele está falando para os cristãos, achando que mas agora o judeu não. Ele fala primeiro o judeu, depois o grego. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer para você que Deus tem uma organização. Por isso que Ellen White cita texto que fala que a organização é essencial, que a gente não pode deixar a organização. Não é que você não pode deixar os homens que estão liderando a organização. Você não pode deixar de se organizar. Você não pode deixar de devolver o dízimo. Você não pode deixar de criar uma estrutura organizacional, estar em contato com outras pessoas, se unindo. Está entendendo? É isso que a Ellen White fala quando ela fala que não pode deixar a organização, que a organização é essencial, que a gente não pode abandonar a organização. É isso. Não é que você deve se submeter a tudo que eles falam que está errado. Não. Vou devolver o meu dízimo porque a organização, a Ellen White falou que a gente tinha que dar independente do que ele fizer. Claro, num outro contexto. Se você não sabe o que estão fazendo errado e você está achando que está tudo certo, você pode ir lá e devolver. Mesmo se fizer errado, você está na benção e eles vão dar conta. Agora, o dia que Ellen White soube que a organização estava usando errado, ela mesma falou, não manda mais para lá o dinheiro. Para! Então por isso que o Papa está falando, não mande mais dinheiro para Ivan Saraiva adulterar 2 anos. Não mande mais dinheiro para TV Novo Tempo, porque ela vai criar pessoas como Ivan Saraiva. Ela vai criar esse escândalo para o mundo. E você vai estar sendo responsável por isso. Você vai estar bancando esses pastores. Você vai estar produzindo esses pastores. Porque você vai estar bancando para ele ficar viajando para lá e para cá, playboyzinho, filhinho de papai, colarinho branco, usando dinheiro em vão, indo para Disney, entendeu? Comprando carrão de luxo. Tem muito pastor que tem carro importado que custa 200 mil. Tem casa lá no NASP que custa mais de 1 milhão. Gente, um pastor tem uma casa de 1 milhão. Você acha justo? Não, o cara merece, trabalhou a vida toda. Meu querido, 1 milhão de reais, tem casa que custa mais de 2 milhões. Como que pode isso? Como é que um pastor conseguiu juntar tanto dinheiro? Será que ele não viu que tinha alunos querendo estudar teologia? Será que ele não viu que tinha escolas para ser feita? Será que ele não viu que com 2 milhões dá para criar 2 escolas missionárias para ele estar morando lá e continuar o evangelho sendo o coordenador daquele projeto? Será que você não entende que está errado? Será que você não entende que o ar-condicionado lá no NASP custou mais de 10 milhões de reais? Só o ar-condicionado. Será que você não entende que tem alguma coisa errada por aí? Será que você não tem que parar e dar sua oferta para lá para bancar ar-condicionado de 10 milhões? Será que você não entende que os filhos desses pastores e tudo estão indo para as baladas, para as boates, usando drogas? Será que você não entendeu? Isso aí não cai sua ficha. Mas por culpa sua, que devolve o seu dízimo, o seu dinheiro para lá. Achando que Deus vai resolver tudo. Não, você tem que fazer sua parte. Deus faz através de você. Quem tem ouvidos, ouça, né? E ele termina dizendo assim, é o Espírito Santo que usa a mim, que usa você. E aqui no capítulo 12, eu concluo essa mensagem com o capítulo 12. Aqui no capítulo 12 fala assim, capítulo 12, verso... Espera aí um pouquinho, né? Verso 6, 12, verso 6. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar, e nele a sustenta durante 1260 dias. Eu pergunto para você, durante 1260 dias, o povo de Deus estava sendo liderado por quem? Quem que era o líder do povo de Deus? Mas o povo de Deus estava onde? O povo de Deus fazia o quê? Bom, se você ainda não entendeu essa profecia, eu vou explicar rápido, porque não é o contexto da nossa mensagem, mas depois você pode ver outros estudos aí que tem essa explicação melhor. A mulher aqui é a igreja, ela foge para o deserto, 1260 anos que nascia papal, o Papa engana todo mundo, assim como os evangélicos estão na política hoje, faz amizade com Satanás, recebe o poder de Roma para enganar o povo, para unir paganismo com cristianismo.
Só que ele continua a perseguição, só que agora para os que não aceitam essa unidade. Entendeu? Os criminosos da época, os feiticeiros, as pessoas que deram jogadas nas fogueiras, eles continuam sendo jogados os verdadeiros cristãos, mas agora eles são chamados de bruxo, de falso profeta e tal. Mas a Inquisição continua trazendo a perseguição. Então, aqui em Daniel 7:25, vamos lá agora em Daniel 7:25, você vai ver que o povo de Deus está no deserto, mas está sendo liderado pelo Papa. Olha só para você ver, ó. Da onde que saiu Martinho Lutero, né? O que Martinho Lutero fez? Quando ele recebeu a mensagem, ele foi para um campo, desistiu de pregar. Não, eu vou lá para o campo com a minha família, vou entrar numa arca de Noé, vou ficar lá isolado. Não. Vamos ver aqui o que aconteceu? Daniel 7:25. Daniel 7:25 diz assim, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, agora aos santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. A Igreja Católica fez tudo isso, né? O Papa. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 200 metade do tempo, que dá 1260 dias também. Tem um outro estudo que mostra isso. Lá no próprio capítulo 12 dá esses dois tipos de tempo, né? Falando da mulher que foge, desse poder aqui, que é o mesmo lá esse chifre pequeno aqui que domina um tempo, 200 metade do tempo, é o mesmo lá do Apocalipse 12 e Apocalipse 13, que domina 42 meses e tal mesmo. Aqui, você então tem que o povo de Deus, apesar de estar fugido, ele está sendo dominado, os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo. Então, assim como Acabe e Jezabel, os santos de Deus foram entregues na mão de Jezabel, foram entregues na mão de Babilônia, foram entregues na mão do Egito, os santos de Deus são entregues na mão do Papa. E hoje a Igreja Adventista ela foi entregue também na mão de quem? Na mão dessa organização falsa e corrupta adventista, que Satanás colocou na nossa igreja pessoas infiltradas, pessoas de outras igrejas, pessoas que não são adventistas de verdade, falsos adventistas que são na verdade católicos, protestantes, são jesuítas, são maçons, são de outras igrejas que querem se infiltrar para mudar a nossa igreja. Isso está errado. Eu não falo mal aqui do católico, eu não falo mal do maçom, porque Deus vem salvar pessoas de todas as igrejas. O problema não é ser católico, porque a própria Bíblia fala que é melhor ser frio do que ser quente, ser morno. O problema é você estar na igreja de Deus, dizendo que é da igreja de Deus, mas você é católico. Você já pensou se eu fosse lá na igreja católica, dissesse assim, ó, eu sou católico, aceito a Virgem Maria, estou aqui, vou adorar a imagem, santo, estou aqui tudo, fazendo todos os rituais e tal, né? Oro para os que já morreu, eu acredito nisso tudo. E por trás eu estou doutrinando as pessoas contra essas doutrinas, eu estou levando as pessoas para mudar a igreja católica. Isso é que eu não concordo com as pessoas que são de outras crenças que estão na nossa igreja. Esses sim, esses têm que sair da igreja adventista e montar sua própria igrejinha. Monta uma igreja assim, ó, dos católicos para os adventistas, ou você coloca assim, dos adventistas para os católicos, dos adventistas para o rock. Estou dando até uma sugestão para você. Faz a sua igreja, né? Ao invés de entrar aqui nos meus vídeos e falar assim, por que você não monta a sua igreja? Eu sou adventista de verdade. Eu sou adventista de berço, de cama, de beliche, de cama e de cama de casal. Eu sou adventista que tem uma trajetória, eu cresci, eu lutei por essa igreja, eu dei meu sangue, entendeu? Não sou uma pessoa comum, eu não sou um católico infiltrado, não sou um Jesus, eu sou um verdadeiro adventista. Tem gente que pergunta para mim, você ama essa igreja? Gente, eu choro todos os dias por essa igreja. Eu sofro por essa igreja, eu luto por essa igreja. Enquanto milhares de pessoas estão acreditando diferente, estão dizendo para eu não fazer isso, eu estou aqui por quê? Contra tudo e todos, porque eu creio nessa igreja. Eu amo essa igreja, eu vou defender. Se alguém entrasse na sua casa, enganasse o seu pai, enganasse sua mãe, enganasse sua família, você ia abandoná-los para ir para um lugar distante, ou você ia estar lá gritando todo dia, enganaram meu pai, pai, sai daí, ele vai te matar, vai te roubar. Você estaria lá lutando, meu querido, lutando. Você não entregaria a sua igreja. Jesus não entrega a igreja adventista para a mão desses bandidos. Jesus não entrega. Isso mesmo, Carlos. Nós somos a igreja de Deus. Eu e você somos a igreja, aquele que segue. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Apesar de nós termos sido entregues para essa organização corrupta, vamos ver o que é ser adventista do sétimo dia, o que é ser um verdadeiro israelita, porque nós somos chamados pelo Apocalipse de israelitas, né? Olha só, Apocalipse 7. Apocalipse 7. Você acha que o povo de Israel acabou? Não acabou não, está aqui, ó. Depois dessas coisas, vi 4 anos em pé. Apocalipse 7, verso 1. Os 4 cantos da terra conservando seguros os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre o mar, sobre árvore alguma. E viu outro anjo subindo nascendo do céu, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou aos 4 anjos, aqueles aos 4 foram fazer dano à terra, dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, até selarmos a fronte de servos do nosso Deus.
Ah, meu querido, Deus tem um povo dentro dessa organização corrupta, um povo que luta, um povo que chora, um povo que pede família, um povo que está lutando, mas é o povo de Deus, um povo que peca todos os dias, pede perdão, reconhece que não é santo igual o pessoal do MV, reconhece que não é liberal e mundano igual o pessoal do Pastor Bulhão e TV Novo Tempo e companhia, né? Rádio TV Novo Tempo, né? Nova Semente. Eles são adventistas do sétimo dia, eles lutam pelos princípios. Teve uma irmã que me ligou ontem: Pablo, eu acredito na saia 25 centímetros do chão, porque isso era o adventista quando eu entrei na igreja há 30, 40 anos atrás. Lá na escolinha, quando eu ia levar minha filha, se a saia tivesse no joelho, já não deixava entrar minha filha na escola adventista. A saia tinha que estar um palmo, a diretora contava lá, ela pegava o metro lá e contava, tinha que estar abaixo do joelho. Essa é a igreja adventista que eu conheci, Pablo. Essa mulher chorando falava comigo. Essa é a igreja que eu conheço, meu querido. Embora eu tenha nascido numa época ainda que já estava um pouco pior que isso, já estava no joelho a saia, né? Embora eu tenha nascido numa época que eu fazia churrasco já, não na igreja, não podia, era proibido. Hoje já faz na igreja, então está piorando. Por quê? Porque mais pessoas como eu precisam se levantar. Nós vamos nos unir, nós vamos nos organizar. Compartilhe esse vídeo, chame outras pessoas, vamos nos organizar, vamos fazer não uma nova igreja, nós já temos uma igreja, vamos defender a nossa igreja. Já imaginou se todo sábado tivesse 2, 3 pessoas em cada igreja, como eu, filmando, pregando, falando a verdade, igual João Batista, ficando pelado na frente da porta das igrejas, mostrando realmente o que está acontecendo, que o mundo já está vendo. O mundo já está vendo essa palhaçada que está acontecendo na Adventista. Você acha que o mundo não viu o que Ivan Saraiva fez? Você acha que o mundo aceitou esse pecado? Você acha mesmo que o mundo agora acredita em TV Novo Tempo mais? O povo está rindo da nossa cara. Enquanto você está aí defendendo Ivan Saraiva e TV Novo Tempo, o povo está dando risada da sua cara. Está falando que você é besta. Satanás está lá sentado no trono dele aqui na terra, dando risada de você, de mim, da nossa igreja, está nos batendo, está acabando conosco, as igrejas vão esvaziar. Foi profetizado. Nós precisamos fazer o quê? Precisamos clamar. Precisamos clamar porque nós somos 144 mil, então viu o número de esforços selados que era 144 mil de todas as terras dos filhos de Israel. Não é literal, por quê? Porque é 12 mil de cada tribo, não é 144 mil, são 12 mil israelitas de cada tribo. Se for literal, tem que ter 12 mil de Zebulon, 12 mil de Efraim, não tem isso aí. Então são 12 mil israelitas simbólicos que representam a grande multidão do verso 9. Esses são 144 mil. A grande multidão do verso 9, por quê? Porque o verso 13 fala: um dos anciãos perguntou, dizendo: esses são os de vestiduras brancas, essa grande multidão, quem são, de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e vejaram no sangue do Cordeiro. Eles lavaram no sangue do Cordeiro e eles passaram pela grande tribulação. Essa não é a grande tribulação da história do planeta, essa é a grande tribulação qual nunca houve, dita lá em Daniel 12, dita por Ellen White. Ellen White traz esse texto dizendo que é a grande tribulação. E no capítulo 9, verso 4 diz: foi dado causar-se dano a Eva, não, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Se a grande multidão passa pela grande tribulação, é o povo de Deus que vai estar no céu, de acordo com o contexto aqui, você vê, de acordo com o capítulo 9, verso 4, que quem não tiver o selo de Deus está perdido, vai receber as 7 pragas e a condenação eterna. Então essa grande multidão é os 144 mil, mas já no céu. É a literalização no mesmo capítulo 7 do simbólico que tem no início do capítulo. E agora no capítulo 14, para fechar com chave de ouro esse assunto, que você vai me ajudar a espalhar para outras pessoas, você vai me ajudar a pregar essa mensagem. Se ainda não entendeu totalmente, estuda mais. Quando você vê que é a mensagem de Deus, você prega isso aí. Se você não conseguir pregar, você pega o meu vídeo, passa para a pessoa. Vamos disseminar isso, vamos nos organizar, porque nós precisamos estar unidos nessa mensagem. Capítulo 14, verso 12 diz para mim e para você quem é a igreja de Deus, né? Vamos ver quem é a igreja de Deus. Igreja de Deus, capítulo 14, verso 2 diz assim: aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, o testemunho de Jesus. No capítulo 12, para você entender isso, capítulo 12, verso 17: irou-se o dragão e foi pelejar com as suas descendências que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então lá era a fé de Jesus, agora é testemunho de Jesus, para você ir entendendo. A Bíblia é um quebra-cabeças fantástico, você pode montar e se maravilhar. No capítulo 19, verso 10, você fica entendendo que o povo de Deus, ele segue os mandamentos, mas eles não são salvos pelos mandamentos. Eles são salvos pela fé em Jesus, por isso que eles se conseguem guardar a lei. Entendeu o detalhe?
Nós temos a lei, nós obedecemos a lei, né? Não perfeitamente, mas nós obedecemos, é o nosso alvo. Mas tem um detalhe: você só pode obedecer a lei, você só pode se unir a Cristo, você só pode, aliás, a Deus, você só pode se unir à lei se você tiver Cristo. E Cristo não é só o que você pensa, não é só a cruz do Calvário, não é só o que ele fez lá na cruz. Jesus fala que ele não tomar a sua cruz não é digno de mim. Cristo é isso aqui: fé em Jesus, testemunho de Jesus. E agora, capítulo 19, verso 10: prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu de seus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ah, meu querido, a Bíblia é fantástica. Deus é maravilhoso porque nós temos um espírito de profecia. Nós temos o dom profético de Ellen White. Nós temos a última profeta. A Bíblia fala que a última igreja era aquela que seguiria o espírito de profecia, a fé em Jesus, o testemunho de Jesus. Eles iam aceitar. Tem muita adventista que não aceita Ellen White, diz que ela é falso profeta. Ou nós temos dois grupos: uns que não aceita ela como profeta, que diz que aceita mais ou menos parte e tal, mas a Bíblia é mais importante, né? E a grande maioria da igreja que diz aceita, mas não sabe nem o que é isso, porque não segue Ellen White, não acredita nela, porque não vive. Quando você chega para um adventista e fala não pode jogar futebol, ele fala para você: mas onde está escrito isso na Bíblia? Por que você que é adventista não toma vergonha na sua cara e fala onde está escrito isso na palavra de Deus? Porque em Ellen White está escrito que não pode jogar esporte competitivo. Não é só futebol. Aí tem gente que fala, não, mas o futebol era o futebol americano. Claro, só que ela não falou só do futebol americano, ela falou do boxe, do tênis, do futebol. E o tênis é um esporte agressivo igual ao futebol americano? Esse é o problema? Não, meu querido. O problema do esporte é a competitividade. Você acha que no céu Deus vai fazer um time de vôlei para jogar de um lado do outro? Vôlei não quebra o pau, não tem barraco, não tem problema. Você acha que Jesus vai fazer um time, vai dar cortada para a bola, vai enganar, vai fingir que vai para cá e vai para lá? Você acha que vai ter isso no céu, essa coisa satânica de competitividade? Não, lá no céu não entra competição. Acabou a competitividade. Competição é do diabo, é ele que cria isso e colocou na igreja. Isso aí é consequência da nossa igreja estar sendo liderada pela falsa organização, pela organização do capeta. Satanás entrou na nossa igreja, liderou a nossa igreja. Nós estamos vivendo um tempo pior do que o tempo de Elias. Por isso que Jesus, Ellen White, diz que no tempo agora nós precisamos de profetas corajosos, como João Batista, Elias, pessoas que mesmo que não sentem a coragem, porque eu me sinto o cara mais fraco dessa terra, mas diante do imenso amor de Jesus, diante do que ele fez por mim e por você, nós precisamos dessa coragem. Porque Jesus teve coragem, Jesus suava gotas de sangue, Jesus estava ali tremendo, Jesus desesperado, Jesus falou, Pai, passa de mim esse cálice, eu não suporto, eu não aguento isso. Mas diante de toda essa luta, vendo os discípulos o abandonando, vendo a sua família longe, vendo todos os problemas, os perigos que o cercavam, vendo que ele estava se separando do Pai, ele já não sentia a presença do Pai, como toda a sua vida ele sentiu. Pela primeira vez o filho tem que encarar uma coisa que ele não sabe se vai suportar. Como homem ele estava limitado, ele não sabia o dia e a hora da sua vinda. Ele não sabe todas as coisas, ele depende exclusivamente do Pai. Ele fala, só faço através do Pai, através do Espírito. Então, meu querido, ali ele é totalmente limitado, como eu e você. Tem gente que fala, Cristo nasceu, os liberais falam, Cristo era diferente. Realmente ele era diferente. Mas na cruz, Cristo se torna 100% igual a eu e você. Sabe, porque apesar de ser diferente mesmo na sua essência, continuar sendo diferente, ali ele se faz pecado. O que é isso? Ele se fazer pecado por nós. Ali ele não, essa diferença que ele tem para mim e para você, ajudou na infância. Depois só atrapalhou ele. Porque imagina, né, um cara que nunca teve fome, ter fome. Qual que é mais fácil, qual que é mais difícil? Né? Um cara que sempre morou num lugar desprivilegiado, num lugar com guerra, teve sem pai, sem mãe, fome. Aí fica sem pai, sem família, com fome 2, 3 dias, é fácil para ele. Mas para quem nunca teve fome, para mim e para você, é fácil você lidar com os horrores desse mundo. Porque você vê um telejornal e fica de boa. Você consegue dormir depois. Cristo, se visse um telejornal, não conseguia dormir. Porque era muita coisa errada, era muita catástrofe. Ele chorava, ele ficava desesperado, tinha pesadelo. Ele não conseguia. Então essa pureza dele era muito pior para ele. Então não se engane, meu querido. Liberal achando que Cristo era mais, por isso que ele conseguiu. Não. Ele era mais e conseguiu porque ele, quando ele decide, depois da infância, que ele nasce perfeito, para na infância ele não pode pecar. Então, na infância não tem consciência. Ele tinha que ser inconsciente na infância, porque a criança está aprendendo ainda, o caráter não está formado.
né? Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Então na infância ali Cristo nasce perfeito, como Adão antes do pecado, mas depois que ele toma consciência, aí ele decide. E ele decide o que eu e você precisamos decidir hoje: não pecar mais. Não, o pecado não tem domínio sobre vós. Não vai. Conscientemente, a sua vontade está 100% com Deus. Você não peca mais. Você não decide mais pecar. Não deixa sua mente achar que você pode pecar, meu querido. Cada pecado, você está dando um passo para o túmulo, para a destruição eterna. Pecado é morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando você peca, um pecadinho, uma mentirinha, um negócio, você vai ser destruído. Não pode pecar. Então, o que acontece? Diante dessa situação toda que nós estamos vivendo, nós temos um espírito de profecia, nós temos um profeta atual, uma luz menor que leva você para a luz maior, faz você entender toda a Bíblia, faz você saber que você está no movimento certo, num povo dirigido por Deus. Ela, a própria Ellen White, fez isso que eu estou fazendo. Ela mandava carta para os pastores, ela mandou lá para os pastores, para os pioneiros: olha, vocês estão rejeitando a mensagem de Jones e Wagner, vocês deveriam sair da cidade para o campo. Ellen White fez isso que eu estou fazendo, é só você estudar. Você ainda não entendeu porque você não estuda Ellen White. Se você começar a destrinchar, começar a estudar a história, ver o que aconteceu com Jones e Wagner em 1888, Ellen White, você vai ver que Jones e Wagner eles erraram mesmo. Ela mesmo diz que eles erraram, se corromperam. Mas você vai ver que no início a mensagem deles era pura: justificação pela fé. A salvação não é pela lei, a salvação é pela graça. E você vai ver que a graça é a fé em Jesus, porque a graça ela não opera sozinha. Aquilo que Cristo fez é dele. Aquilo lá eu preciso fazer na minha vida. Isso é salvação, é fé com obras, né? Tiago 2,24, são obras da fé que levam você até a graça de Cristo. É a graça, mas é através da fé. Você precisa da fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Você não consegue receber a graça. Você não consegue receber o Evangelho. A graça é o Evangelho. É a fé. É a palavra de Deus. É os escritos de Ellen White. É Jesus comunicando através do Espírito Santo. Isso é a fé. Isso é a verdade. É o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Cristo, é a ponte. Tá entendendo? É a luz menor mesmo que leva a luz maior. Jesus se fez menor para te levar para a luz maior. Tá entendendo? Então é o Evangelho eterno, é a ponte. Você precisa seguir isso aqui, ó. Não siga a sua cabeça, não siga o pastor, não siga a organização. Siga a Bíblia, siga a palavra de Deus, siga Ellen White, siga os conselhos do profeta de Deus. Ah, meu querido, se a nossa igreja, se esse povo de Deus se levantar e cada vez mais nós nos unirmos, nós nos organizarmos contra Jezabel, contra Acabe. Elias precisou de 7.000 naquele tempo que não dobraram o joelho a Baal para conquistar de novo o povo de Deus para ele, para organizar, para liderar o povo de Deus. Meu querido, eu acredito que nós precisamos de mais do que 144 mil, por isso que eu acredito que é simbólico. Eu preciso de você me ajudando, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu apoio, eu preciso de você vindo aqui me visitar na Loud Cry, eu preciso de você entender que você precisa sair da cidade para o campo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endereçais o vosso coração, sai com o que você tiver, Deus vai te abençoar. Eu estou aqui como testemunho, como prova que dá certo. Eu saí, hoje eu tenho uma casa no campo, hoje eu tenho mantimento lá, eu tenho coisas que eu plantei, já está dando coisas. Eu vou postar para vocês aí, a melancia está crescendo, banana, mamão, melão, milagre de Deus. Deus quer fazer isso para você, Deus quer te dar uma vida no campo, Deus quer tirar você desse sistema corrupto, Deus quer tirar você da política, Deus quer tirar você do emprego que você está, que te estressa, que te consome, que acaba com a sua família, que destrói a educação verdadeira dos seus filhos. Não eduque seus filhos para ir para uma escola e só não aprender o kit gay, não adianta. Eu não aprendi kit gay, eu estudei a vida toda na escola adventista, mas depois que eu fui para o mundo com 27 anos, o kit gay não foi passado para mim, mas o homossexualismo me encantou. Não porque eu me tornei homossexual, mas porque eu vi homens criando crianças melhor do que pais e mães criando. Entendeu? Porque eu vi pessoas homossexuais tendo mais amor do que pessoas hétero. Então, tipo assim, o engano de Satanás é muito maior do que você pode imaginar. O mundo aí fora, quem comanda o mundo aí fora são os homossexuais. Primeiro homossexual, depois mulher, depois a criança, depois os animais e por último o homem. Esse é o mundo, a estrutura do mundo aí fora, né? Tem mulher que o cachorro chega lá, ó, levou ele para passear, se não levou para passear, pode pegar a coleira e levar ele para passear. A mulher manda no marido e o cachorro manda porque o cachorro é prioridade.
Temos que desfazer essa corrupção, temos que desfazer isso que entrou na nossa sociedade. O homem foi dado como cabeça, está escrito na Bíblia, não por causa de machismo. Está aqui, Gênesis 3. Gênesis 3 fala o quê? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Precisamos de homens fortes, homens que não temem chamar o pecado pelo seu próprio nome, homens que não temem, são como uma bússola fiel ao Apolo. Eles não temem chegar lá na casa deles e falar: olha, aqui Deus me colocou como sacerdote, aqui não é a mulher que faz o que ela quer, não é o filho, aqui não é um papagaio que grita do jeito que ele quer, aqui existe um sacerdote, existe um homem constituído por Deus. Aí você fala: mas se eu não tenho esse homem na minha casa, sou mulher, eu tenho que abandonar meu marido? Não, você não precisa abandonar seu marido. Aí você tem que fazer o que a Bíblia fala. A mulher já é diferente, porque ela tem que ser submissa, então ela vai ganhar o marido sem palavra alguma. Ela vai ficar quieta. O marido gritou, ela fica quieta, ela ora, e com o testemunho da esposa, ela vai ganhar o marido. Está entendendo? O mundo está armado contra o povo de Deus, quer destruir essa hierarquia criada por Deus, quer destruir as famílias. O filho olha a desrespeito da mãe com o pai batendo na mãe, a família destruída. É isso que Satanás quer, é o caos. Essa é a nova ordem mundial que está sendo implantada e que você não percebeu ainda. Os evangélicos estão pregando o chip da besta. Nós não pregamos chip, nós pregamos um entendimento falso e um entendimento verdadeiro. A marca de Deus, o sinal de Deus é o entendimento verdadeiro da verdadeira adoração. Não é só sábado. Sábado é o estandarte, mas por trás do sábado você tem outros mandamentos, você tem palavra de Deus, você tem fé em Jesus, você tem uma série de coisas que estão juntas com o sábado. O sábado é o que vai na frente, mas isso está incorporado várias coisas. É a verdadeira adoração, é o rock entrando na igreja. Está entendendo? Então é isso que a gente tem que entender. Esse é o sinal da besta, esse é o sinal de Deus. Você está aceitando o sinal da besta quando você vai numa igreja e fica calado, vendo o rock invadindo a sua igreja. Você está aceitando o sinal da besta quando você fica na cidade e você fica retardando, fala: não, eu vou fazer uma reforma, eu vou ganhar um emprego para juntar um dinheiro, não, eu vou me profissionalizar melhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Será que você não percebeu ainda? Será que você não percebeu que o diabo está ganhando de você? Será que você não percebeu? Olha ao seu redor, olha o seu bairro piorando. As estruturas das casas estão melhores, mas a bandidagem aumenta. A tecnologia aumentou, seu celular consegue captar mais energia, mas as pessoas estão postando mais coisas ruins. Então você tem que perceber que o mundo está indo de mal a pior. E todo político promete: eu vou mudar, vou melhorar. Todo pastor que entra na organização, essa igreja vai melhorar, mas a igreja está piorando. O mundanismo está entrando na igreja. Então nós precisamos despertar. E o que vai fazer o povo despertar? Vamos voltar aqui à última leitura. Vamos voltar da onde nós começamos, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Meu querido, vestiduras brancas. O que é isso? O que é tampar nudez? O que é você reconhecer primeiro? Primeiro você tem que reconhecer que você é pobre, que você é nu. Tem que fazer o que eu fiz, chorar, falar: não é possível, eu estava atrás de um Fiat Toro, eu estava atrás disso, de dinheiro, eu estava errado, eu preciso fugir, eu preciso... Então você precisa reconhecer que você é pobre, que você não vale nada, que você está sendo enganado. Você precisa reconhecer isso. Depois você precisa reconhecer que tem um caminho, que tem um que está te aconselhando, aconselho-te. Então ele tem um conselho, ele tem uma testemunha, fiel verdadeira, ele tem aqui o pregador pregando para você isso, ele tem Ellen White, ele tem os escritos, ele tem a Bíblia, ele está aconselhando você, ele está te falando, ele tem o Espírito Santo que está na sua mente aconselhando. Não se turbe o vosso coração, credes em mim, crede também em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for eu teria dito, eu vou para o Pai e farei moradas. E quando Jesus já fez a morada, Jesus já está lá esperando você, a mesa já está pronta. Olha, os arautos aí estão cantando com rock e tudo, mas Deus continua influenciando essa igreja, e apesar dessa corrupção toda, as músicas do arauto falam assim: a mesa já está pronta. Eu amo aquela letra da música, pena que fizeram com um pouquinho de rock. Foram colocar a bateria, foram colocar o rock ali, senão eu estaria cantando aqui para você agora. Meu querido, a mesa está pronta. Deus já está com o banquete pronto. As bodas do Cordeiro, o casamento, a igreja, a Nova Jerusalém, os palácios que você vai morar no céu, o templo dos 144 mil. Você está esperando o quê? Nós precisamos aceitar essa mensagem. Nós precisamos, meu querido. Hoje, se ouvides a minha voz, não endereçais o vosso coração. Que você aceite
esse conselho em nome de Jesus e saiba de uma vez por todas que o povo de Deus não é e nunca foi organização. O povo de Deus não é um homem, não é um grupo de homens. O povo de Deus é o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Esse é a verdadeira igreja. Esse é o verdadeiro povo e essa é a verdadeira organização. Ok? Liberte as pessoas da sua igreja lá. O povo de Deus está sendo enganado, ele foi entregue. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos aceitar que essa organização roube o povo de Deus. É a nossa família, é o nosso povo. Vale a pena lutar como Jesus fez. O povo no tempo de Jesus, a liderança já estava corrompida, estava na mão de Satanás. Mas Jesus clamou a plenos pulmões. Jesus foi morto, os profetas foram mortos. Morra você também hoje. Esmurra o meu corpo para que, tendo pregado a outros, não venha mesmo me perder. Só existe esse caminho, não existe outro caminho. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.